Você em algum momento já deixou de falar o que pensava, já deixou de se expor, já deixou de começar um projeto por medo do que os outros iam pensar a respeito? Se sim, a falta de confiança pode estar te segurando muito mais do que você imagina. Mas é claro que isso pode mudar e você pode sim passar a ser uma pessoa muito mais confiante de si mesmo. O vídeo de hoje tem a intenção de ser um vídeo mais rápido mesmo. Eu vou te passar 5 passos simples para você executar, para que você consiga começar a desenvolver sua autoconfiança de forma prática e para você ir transformando aos poucos e de forma gradativa a maneira como você se enxerga. E no primeiro passo a gente vai conversar como você pode passar a reconhecer com mais facilidade as suas qualidades e as suas conquistas. No segundo passo, a gente vai falar sobre como o diálogo com você mesmo acaba influenciando em como você se enxerga. No terceiro passo, a gente vai conversar sobre como você pode sair da sua zona de conforto. No quarto passo, a gente vai ver como você pode melhorar a sua linguagem corporal. E aí, por fim, no quinto passo, esse é um passo mais conclusivo, né? A gente vai ver aí como é que você pode, aos poucos, ir melhorando a sua autoconfiança, né? A gente vai revisitar algumas coisas que a gente conversou anteriormente. Então vamos lá. Primeiro passo, reconheça as suas qualidades e conquistas. Muitas pessoas acabam focando naquilo que falta, nos erros que elas cometem e nunca percebem o que de positivo elas fazem para si mesmas. E aí, uma dica prática que eu dou é que você faça uma pequena listinha com as coisas boas que você fez na semana passada, né? Então, você vai passar a semana, quando chegar na próxima semana, você vai escrever tudo de bom que você fez por você na semana que passou. Sejam essas coisas boas, pequenas ou grandes, coisas boas no geral. E aí, eu recomendo que você deixe essa listinha em um local que seja muito visível, para que você consiga ler o que você fez de bom para você realmente lembrar, para que você tenha contato com essas coisas que você fez, com essas coisas positivas que você fez. E aí você consiga pensar no quão possível é você fazer coisas boas por você, coisas positivas por você. Ler essas coisas com uma determinada frequência vai te possibilitar perceber que você tem sim qualidades, que você faz sim coisas boas e, portanto, você tem sim conquistas alcançadas. Então, assim, pensando em algo mais prático. Se você está num projeto de emagrecimento, sabe? Você está num regime. E aí, em um determinado dia da semana, você comeu um hambúrguer super gorduroso, cheio de bacon e queijo e coisas que você não poderia comer. Você vai ficar se martirizando, sabe? Por ter comido esse hambúrguer, você vai ficar se culpando o mês inteiro por ter comido esse hambúrguer naquela semana específica, naquele dia específico. Não, você não vai fazer isso. Você vai tentar trocar suas lembranças no seu cérebro para as coisas positivas, sabe? Toda vez que você ficar pensando nesse hambúrguer que você comeu, que você não deveria ter comido, você vai olhar a sua listinha onde quer que ela esteja, né? Porque você colocou em um lugar visível, onde você vai poder ver com facilidade, né? Você só vai, sei lá, virar em algum lugar que você tiver, por exemplo, do seu quarto e vai ver, né? Preferencialmente que esteja ali numa mesinha de estudos, em algum lugar que você vê com frequência, né? Que você vê com frequência. E aí você vai olhar para essas coisas boas e vai falar, nossa, eu comi esse hambúrguer, mas eu também fiz isso, e isso, e isso, e isso, né? Por mais que não tenha muitas coisas, se tiver 2 coisas boas que você fez na semana por você, já são mais coisas do que ter feito uma que foi comer o hambúrguer, né? Uma ruim que foi ter comido o hambúrguer. E isso de trocar o seu foco para coisas positivas, né? Tirar o seu foco das coisas negativas que você fez, dos seus erros, e colocar esse foco em coisas positivas, nossa, vai te ajudar demais, porque você vai se sentir muito mais capaz, muito mais confiante. Você vai perceber que você é um ser humano e, como qualquer ser humano, você está suscetível a erros, mas que você também está suscetível a acertos. E quando você mais acerta do que erra, é isso que importa. Porque, como eu já falei em outros vídeos, sabe? Constância é sobre retomada e não sobre perfeição. Agora, indo para o passo 2, mude o seu diálogo interno. Nossa! Esse passo é muito importante, tá? O que você fala para si mesmo impacta diretamente a sua confiança. E aí a ideia é que você tente substituir os pensamentos negativos que vierem por pensamentos positivos. A ideia seria trocar o eu não consigo fazer isso por olha, eu nunca fiz isso, mas ninguém nasce sabendo, logo eu posso começar a fazer isso. Eu posso começar a aprender a fazer isso e posso ir melhorando gradativamente.
dia após dia, semana após semana, mês após mês. E aí, cara, se você nem tentou fazer essa coisa que você quer fazer, mas tá inseguro pra fazer, né? Não tá confiando em si mesmo pra fazer, eu não tenho nem o que te falar, você tem que começar, né? Pelo amor de Deus. Comece. Tenha o primeiro passo. Por mais simples que esse passo seja, tenha o primeiro passo. Mas se você já começou e teve uma experiência muito ruim nesse seu começo, tem uma coisa para te dizer. Ninguém começa bom porque bom você se torna. Você se torna, não tem como você ser bom em alguma coisa que você nunca começou. Entende o que eu quero te dizer? Você precisa começar. Todo mundo aprende, todo mundo tem um processo, todo mundo passa por dificuldades quando está aprendendo alguma coisa, é normal, tá? Se você está começando a fazer algo novo e a sua experiência foi incrível, se você já começou acertando tudo, se você já começou dando certo, olha, suspeite disso, tá? Porque talvez você tenha demorado muito para começar, porque assim, você deve ter estudado por anos sobre aquilo, né? Em todas as estratégias possíveis, sabe? Você deve ter feito ali contas matemáticas absurdas no seu cérebro para pensar em todas as possibilidades de erro, sendo que, tipo assim, você podia ter passado pelo processo muito mais cedo, né? E às vezes já podia estar até dando certo, tendo uma determinada constância naquilo que você ainda nem começou, sabe? Ou que começou agora dando certo, né? Mas enfim, você já podia estar dando certo há muito tempo, é isso que eu quero dizer. Então, comece o quanto antes. Mesmo que esse começo seja difícil, passe por esse começo difícil. Passe pelo seu processo, passe pelas suas dificuldades. Beleza? Cara, não tem como seu começo ser bom se você nunca fez aquilo. Se você não aprendeu a fazer aquilo, se você não tem o costume, o hábito de fazer aquilo. O aprendizado vem pela tentativa e erro. Se permita errar, por favor. Os erros são necessários para o aprendizado. Se permita tentar, se permita aprender errando. Passo 3, saia da zona de conforto gradualmente. E é importante dizer que a confiança cresce quando você se desafia. Porque a partir do momento que você está se desafiando cada vez mais, significa que você já passou por vários desafios. Então, quanto mais você se desafia, mais você ganha confiança, mais você consegue passar por dificuldades maiores. E aí você tem que começar com um desafio pequeno, criatura, né? Não adianta você querer começar a escalar agora e você já querer escalar a maior montanha do mundo. Então comece com pequenos desafios que vão sim te deixar desconfortáveis porque são desafios, mas são possíveis nesse seu começo, né? De serem superados. E aí, um exemplo muito pessoal que eu posso trazer para vocês é sobre exercício físico. Eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, né? Sim, na minha infância eu andava muito de bicicleta e tal, mas conforme eu fui crescendo, né, saindo do ensino médio, entrando na faculdade, eu acabei largando de mão, né? Exercício físico, não fazia esporte, não fazia nada, gente. Eu era uma pessoa completamente sedentária. E aí, eu recentemente comecei a incrementar caminhada na minha vida. E, geralmente eu vou com a minha melhor amiga da faculdade, mas eu também não deixo de ir quando ela não vai, né? Então eu também tô conseguindo ir sozinha. Olha que legal, algo que eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer. Pra mim, fazer caminhada sozinha, nossa, gente, deve ser um tédio absurdo, sabe? Era isso que eu pensava na minha cabeça. Eu nunca colocava os pensamentos positivos, né, pra isso. Ao invés de eu pesquisar os benefícios da caminhada, ao invés de eu pensar em coisas que eu poderia fazer sem a minha amiga, que com ela não daria pra fazer, como por exemplo ouvir música. Eu adoro ouvir música. E caminhar ouvindo música é muito gostoso. No caso, eu gosto muito de andar de bicicleta, né? Então, quando a gente não faz caminhada, eu e ela, eu ando de bicicleta. E aí eu adoro, cara, porque andar de bicicleta ouvindo música é muito gostoso, né? E, inclusive, eu acho mais cansativo, eu acho que, enfim, me exercita mais andar de bicicleta do que caminhar. Então é algo que eu já tô conseguindo fazer, né? A mais, assim, uma coisa que eu gostava muito que eu consegui voltar a fazer, porque eu dei esse primeiro passo, né? De começar um exercício físico, mesmo que tranquilo, como a caminhada, né? E aí agora eu tô até pensando em começar a andar de bicicleta em um dia a mais, assim, na semana, né? Então, o dia específico para andar de bicicleta e um dia específico para caminhar com a minha amiga. Aí, no caso, quando ela não fosse caminhar comigo, eu andaria de bicicleta, né? Quando, sei lá, não der pra ela ir comigo. Também, né? Aí eu andaria de bicicleta 2 vezes na semana, sabe? Enfim, eu quero ir aumentando isso aos poucos, sabe? Mas eu tive que dar o primeiro passo, que é começar a caminhar uma vez por semana, para depois pensar em fazer algo a mais em outro dia da semana e assim por diante, né?
Tudo tem um começo, tudo tem um pequeno passo. E aí é sobre isso, sabe? Sobre sair da sua zona de conforto, e obviamente sair da zona de conforto vai ser desconfortável, então se forçar mesmo sendo desconfortável, porque toda atividade é desconfortável antes de se tornar um hábito. Pense nisso. E além desse hábito, né, da caminhada, do exercício físico, né, que eu tô tentando colocar na minha vida, também tem outros hábitos que eu tô tentando adquirir. Né? O hábito da leitura, o hábito da boa alimentação, enfim, tem alguns outros hábitos aí, né? E se você quiser saber mais detalhadamente sobre esses hábitos, tem um vídeo aqui no canal que eu gravei sobre Vision Board, onde eu mostro o meu Vision Board e todos os meus objetivos, né? E aí eu falo mais detalhadamente sobre cada um deles lá. Então, depois de assistir esse vídeo aqui, você vai lá e procura esse vídeo sobre Vision Board no meu canal, que eu tenho certeza que também vai te motivar bastante aí a começar, a iniciar algo que você queira, mas se sente inseguro, se sente com medo, né, de começar. O quarto passo é cuidar da sua linguagem corporal. A sua postura, o seu olhar, os seus gestos, tudo isso acaba mostrando muito como você se sente para quem tá te observando, sabe? Por exemplo, se você estiver em pé conversando com alguém e os seus ombros estiverem abertos, você estiver sorrindo, sabe? Você tiver um contato visual mais profundo, mais intenso, mais contínuo mesmo, né? Tudo isso são sinais de confiança, né? Passa muita confiança para quem tá te ouvindo falar naquela conversa, né? Demonstram para aquela pessoa que a sua autoconfiança é alta, né? E que você é uma pessoa segura, por mais que você esteja segura naquela situação, né? Então, o corpo fala muito, né? Esse negócio de linguagem corporal é uma coisa que eu gosto muito de estudar também. E aí a sua postura pode te tornar também uma pessoa mais confiante, né? Em vez de você ficar acuado e tal, aquela coisa completamente tímida, dá uma erguida e tal na postura, sabe? Fica, né, ombro bem retinho assim, ó, coluna reta, rosto, né, certinho assim, não fica de cabeça baixa enquanto você estiver conversando, né? Manter contato visual, tudo isso é muito interessante que você faça. E eu já fiz essas coisas muitas vezes, tá, gente? Disfarçar a insegurança é algo muito útil em vários ambientes. Porque, claro, né, você vai desenvolvendo a sua confiança em si mesmo ao longo do tempo, mas isso não significa que você vai abandonar completamente todas as suas inseguranças. Todo ser humano tem inseguranças, tá? Se você quer ser uma pessoa perfeita, sem insegurança alguma, sinto em te dizer, mas isso não vai acontecer, tá? Você vai sim, você pode sim se tornar uma pessoa com uma autoconfiança maior, mas você ainda vai ter inseguranças, tá? E aí o ponto é como você lida com essas inseguranças, né? Como você lida com essas imperfeições, né? Entendendo, né? Claro que você é um ser humano e, enfim, todo ser humano tem medo, né? Tem inseguranças, tem dúvidas, tem questionamentos, enfim, seres humanos, né? E aí você precisa entender isso, né? E aceitar essas inseguranças e aprender a lidar da melhor forma com elas. Tá? E agora, indo já para o quinto passo, né? Quinto e último passo, praticar constantemente. E aí a gente sabe que nada nessa vida vem como mágica, né? E a autoconfiança, ela também não é desenvolvida por meio de mágica, né? Ela precisa de treino contínuo, né? Ela precisa de tentativa e erro. Ela precisa que você se empenhe, né, no processo para que você desenvolva essa autoconfiança e seja uma pessoa mais confiante, né? Então você precisa estabelecer pequenas ações para trabalhar essa sua autoconfiança, né? E aí essas ações, elas precisam ter uma determinada constância. E aí você vai escolher se você quer ter uma constância diária, semanal, mensal, enfim, você vai escolher. O importante é fazer. Se for algo muito desconfortável, pensa em algo semanal, uma vez por semana, né? Como era o meu caso, por exemplo, da caminhada lá dos exercícios físicos que eu coloquei ali para fazer uma vez na semana, né? E agora eu já tô pensando em fazer 2 vezes na semana, tá vendo? Como é algo gradativo, como você vai desenvolvendo. O importante é que mesmo sendo algo desconfortável, mesmo sendo algo que te cause medo, que te deixe inseguro, o importante é que você faça. Em algum momento, pelo menos uma vez na semana, sabe? Eu acho que é uma constância legal para quem tá começando. Principalmente quando aquilo é muito aversivo, quando você não tem vontade nenhuma de fazer aquilo, sabe? Você pode definir metas simples
em uma constância que não seja muito difícil de ser alcançada, como uma vez por semana, né? E cumprir essas metas simples. Esse já é um ótimo começo. É melhor do que se você não estivesse fazendo nada a semana inteira. Então, é muito importante que você reconheça as suas conquistas, que você mude o jeito de falar com você mesmo. Saia da sua zona de conforto. Pratique com uma determinada constância. Saia da sua zona de conforto, cuide da sua postura, das suas expressões corporais. E o mais importante, pratique constantemente. E aí, constância não significa não falhar nunca. Significa retomar em momentos de falha. E aí eu tenho certeza que esses passos são simples, mas se executados em conjunto, vão transformar a maneira como você se enxerga e a maneira como você encara os seus desafios, sabe? E de verdade, eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Por agora é isso. Até a próxima e tchau, tchau.